Olá, mais uma vez aqui para dar sequência no Salmo 91 e hoje nós vamos para o 6º capítulo. Antes de mais nada, eu quero pedir que vocês comentem, que vocês dê like, que vocês compartilhem, para que o YouTube venha entender que esse conteúdo é relevante. Então vamos lá dar outra sequência do nosso 6º capítulo do Salmo 91. 6º versículo, aliás. Não temerei o terror, não temerás espanto noturno. Todo o verso 5 abrange um período de 24 horas, quando enfatiza que a proteção de Deus é sobre o dia e a noite. Contudo, o mais importante que engloba todo o mal conhecido pelo homem. O salmista divide a lista em 4 categorias, quais que veremos individualmente. A primeira, terror da noite, foi todo o mal que vem do homem: sequestro, roubos, estupros, assassinato, terrorismo e guerras. Ou alarma, que vem do que o ser humano pode fazer conosco. Deus diz que não teremos medo dessas coisas, porque elas não se aproximarão de nós. A primeira coisa que esse versículo lida é com o não temer. Mais de uma vez Jesus nos disse: não temereis, não temais, porque você acha que ele sempre nos orienta a não temermos, porque pela fé em sua palavra somos protegidos com o medo. O medo é o oposto da fé. O Senhor sabe que Ele irá afastar-nos de operar na fé necessária para receber. Não é de se espantar que o Senhor menciona o medo e o terror primeiro. No Salmo 91, o artista nos dá instrução para acabar com o medo que se levanta em nosso coração. A frase "não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia" se refere à ansiedade que vem da noite anterior à batalha. O medo nunca é tão prevalente como em tempo de guerra. Homens têm lutado contra ele de maneira diferente. Após o oficial confessar a seu subordinado que sentia medo antes de cada peleja, um dos soldados perguntou: como o senhor se prepara para a batalha? O oficial pegou a Bíblia, abriu e mostrou-lhe o Salmo 91. O temor que vem que quando julgamos que somos responsáveis em trazer essas proteções sobre nós mesmos. Muitas vezes pensamos, talvez, se eu acreditar o bastante, seja protegido esse pensamento. Está errado. Esse pensamento está errado. A proteção já está lá, porque é providência. Não importa se recebemos ou não. A fé simplesmente a escolhe aceitar o que Jesus realizou. A Bíblia dá exemplo clássico de como lidar com o terror. A resposta está no sangue de Jesus. O texto de Êxodo 12, 23 relata que, quando Israel colocou sangue nos batentes das portas, o destruidor não podia entrar. O sangue de animal que ele usara na época serviu como uma metáfora ou uma figura do sangue de Jesus, que confirma nossa melhor proteção sob a melhor aliança. Leia Hebreu 8:6. Quando confessamos em voz alta, sou protegido pelo sangue de Jesus, e cremos nisso, o diabo literalmente não pode entrar. Lembre-se de que o versículo 2 afirma: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. São o coração e a boca. Cremos com o coração e confessamos com a boca. Nossas armas físicas são operadas com as mãos, mas as armas espirituais são operadas com a boca. O sangue é aplicado quando dizemos com fé. O ato de confessar com os lábios e crer com o coração começa com a experiência do novo nascimento e abre precedente para receber todos os bens de Deus. Veja Romanos 10, 9 e 10. Se nos encontrarmos com medo do terror da noite, isso é nosso termômetro que nos deixa saber que não estamos habitando e descansando perto do Senhor, no abrigo do Altíssimo, e crendo em suas promessas. O medo vem quando estamos confessando outras coisas além daquelas que o Pai falou. Quando nossos olhos não veem, não estão em Deus, o temor surge, no entanto, que ele seja um lembrete para o arrependimento, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Temos de crer em sua palavra mais do que acreditamos que vemos na investida do terror. Não que estejamos negando a existência do ataque, porque pode ser bem real. Entretanto, o Senhor deseja que nossa fé seja mais concreta para nós do que aquilo que vemos no plano natural. Por exemplo, a gravidade é um fato,
Não há quem negue a presença dele, mas assim como a lei da aerodinâmica consegue superar a gravidade da gravidade, os ataques de Satanás podem ser suplantados por uma lei superior e da fé, a obediência à palavra de Deus. A fé não nega a existência do terror, simplesmente na Bíblia há a lei mais elevada para vencê-lo. Davi não negou que havia o gigante. O medo nos faz comparar o tamanho do obstáculo com nós mesmos. A fé, ao contrário do que Davi, compara a estatura do gigante com a de Deus, do seu Deus. Os olhos de Davi viram o problema, mas sua fé via as promessas. Leia 1 Salmo 17. É possível imaginar o pavor que você sentiria se tivesse que fazer um pouso de emergência para depois descobrir que estava em uma ilha ocupada por soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. A próxima história é um exemplo perfeito de ser liberto do horror da noite. Um dos bombardeiros americanos voltava de uma missão de sucesso quando ficou sem combustível e foi forçado a pousar nas areias de uma ilha ocupada por japoneses e militares a quilômetros da base. O reverendo, essa é sua chance de provar o que você tem pregado. Os homens gritavam, você nos tem falado por meses que devemos orar, pois Deus irá livrar-nos de todo o terror da nossa volta. Precisamos de um milagre agora. O reverendo começou a orar fervorosamente e logo retorna. Notaram que o pouso não foi percebido pelos inimigos. A noite veio e ele continuou a orar. Quando era mais ou menos 2 horas da manhã, eles ouviram um novo som vindo da praia. E apesar do medo que tomava conta deles, entraram na água tão silenciosamente que nem incomodaram o reverendo, que ainda estava de joelho orando. Eles conseguiram ver a vaga silhueta de um grande barco, mas não se ouvia som algum de voz ou pessoas a bordo. Se a tripulação estava dormindo, não havia sentinela no covés deserto. O a bordo do covés estava aberto de galões de óleo cheio de gasolina. Eles mal puderam conter um grito de alegria. Era como um som. Aquela embarcação à deriva lhe havia trazido a única coisa no mundo que poderia tirar o bombardeiro da ilha e levá-lo de volta para a base. Os soldados correram de volta pela areia, abraçaram-no espantado. O reverendo usaram as mangueiras de reabastecimento do avião e levaram o combustível para a trilha da praia. Uma investigação posterior revelou que um capitão de um petroleiro dos Estados Unidos, após se encontrar em água repleta de submarino, ordenou que retirassem sua carga de gasolina para evitar o perigo de ser atingido por um torpedo. Barris de gasolina foram colocados em barcos e enviados à deriva, uns 400 quilômetros perto do Pacífico, chegando a apenas 50 passos de onde os homens encalharam. 12 horas após na sua queda, as orações do reverendo foram ouvidas e eles receberam livramento de terror da noite. Não temos de nos amedrontar com aquilo que o homem pode fazer para nos prejudicar. Louvado seja Deus por sua lei superior. As leis de Deus triunfam sobre as dos homens. Amém? Aleluia, graças a Deus.
Esses relatos é muito interessante. Eu tenho crescido muito com esses relatos que aparentemente parece não ser muita coisa, parece não ser, mas esses relatos dos versículos Salmo 91 é muito importante, tem sido muito importante para mim. E eu tenho sentido muita coisa boa durante a semana, que eu tenho, são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença em nossa vida, que às vezes nós somos livrados de muita coisa. E o mais, que Deus abençoe a todos e vamos até o final, porque Deus tem muita coisa a nos mostrar e nos apresentar. Amém? Graças a Deus.